melhor para todo mundo. Bem, então, estou eu aqui novamente com todo mundo, né? A minha amiga, professora Andréia, foi minha professora na faculdade, e agora, então, viramos grandes amigos e parceiros de publicação, de jornada e de discussão sobre educação especial. E a Mari solicitou, né, pediu aí para estar conversando, dar continuidade na conversa que começou na semana passada com a professora Priscila. Então, eu convidei a professora Andréia Rosa para estar conversando com a gente um pouquinho sobre ela, que é pioneira. Ela traz aí uma experiência muito grande dentro da área da educação especial, principalmente no foco da surdez. A professora Andréia Rosa, ela é mestre em educação pela Universidade Estadual de Campinas, doutora em educação pela Unesp, e ela foi uma das pioneiras na construção da língua de sinais aqui na cidade de Campinas, né, no desenvolvimento dos tradutores, dos intérpretes. Então, todo esse movimento de inclusão, todo esse movimento de tradução, ela ajudou a formular, ela ajudou a desenvolver todas essas questões de inclusão aqui na cidade de Campinas, e principalmente dentro da universidade, dentro lá da Unicamp. Né? Ela trabalhou 30 anos, mais de 30 anos dentro da Unicamp, desenvolveu um excelente trabalho, trabalhou por bons anos dentro do CEPRE, né, que faz esse trabalho de atendimento à pessoa com deficiência auditiva, à pessoa surda, pedagoga bilíngue, e o que ela mais quiser se apresentar, vou deixar para ela falar com vocês, e traz aí uma bagagem excelente para a gente poder conversar nessa manhã sobre a inclusão, sobre o trabalho dentro de sala de aula, sobre políticas públicas e todo esse desenvolvimento dentro de sala. Então, muito obrigado, professora Andréia. É um carinho, é uma honra ter você aqui com a gente, porque eu tenho um carinho muito grande pela escola, pelo reverendo Nogueira, um carinho muito grande por todos esses meus amigos que aqui estão, e tenho certeza que vai ser uma discussão muito boa e vai ser muito proveitoso para todo mundo. Muito obrigado. Obrigada, Diego, obrigada pela apresentação, obrigado pelo carinho. Eu fico um pouco assim, quando começam essas apresentações, trabalhou tanto tempo, tal lugar, daí começa assim, a pessoa começa a imaginar quantos anos a gente tem, começa a imaginar quantos anos, fala assim, gente, ela é velha, né? Então, essas coisas assim, mas faz parte. Realmente, eu trabalho há 26 anos com surdo, na questão da surdez, e o que eu gosto de observar nesses 26 anos, quando eu falo desses 26 anos, que eu trabalho há 26 anos com a educação de surdos, é interessante que a gente observar, já que nós estamos falando, nosso tema hoje vai ser políticas públicas e inclusão, é que quando eu comecei a aprender língua de sinais, a língua de sinais não era nem reconhecida, porque a língua de sinais ela foi reconhecida em 2012, e nós estamos em 2020, tem 18 anos. Então, eu comecei a trabalhar com surdos 8 anos antes do reconhecimento da língua de sinais, e alguns anos mais ainda antes dessa política da lei de inclusão, que é um pouco que eu quero falar com vocês sobre isso. O legal nisso é que a gente vai percebendo alguns processos históricos, alguns movimentos que eu pude observar antes e depois da lei, antes e depois das questões das políticas públicas, que eu acho que é isso que nos interessa hoje. Então, nesse aspecto, eu acho bem interessante. Eu trabalhei com surdos no CEPRE durante 18 anos, fui pedagoga bilíngue, e na Unicamp, da qual lugar que eu me aposentei, e hoje eu sou professora na Unip, inclusive de inclusão, de Libras e mais algumas outras matérias, disciplinas lá. A questão que a gente traz muito também é assim, alfabetizei surdos, alfabetizei criança, criança em idade escolar correta, adultos surdos, ensinei crianças surdas de 2, 3, 4 anos língua de sinais, então naquele processo de aquisição da escrita. Então, isso aí é muito rico. E tive muito contato também com os professores das escolas públicas, que eram os professores das nossas crianças, porque o CEPRE, ele funciona em horário contrário, no contraturno da escola regular.
tá? Então, acho que é nesse viés que eu tento trazer um pouco a contribuição de vocês, e nesse período, não só trabalhei com crianças surdas, e trabalhei com crianças surdas com outros comprometimentos. E também como professora de inclusão. Aí eu abro um pouco mais esse meu espaço para a inclusão em 2 momentos bem interessantes, que é quando eu vou para a universidade e começo a dar aula de inclusão. Aí eu abro esse leque de não trabalhar só com a criança surda, e também no CEPRE a gente trabalha com crianças surdas e cegas. Então, tem uma pedagoga, que é a Fátima, que era das crianças do deficiência visual. Então, esse contato também a gente tinha muito, então, algumas experiências, alguns contatos aí a gente tem. Eu gostaria de que vocês participassem, ficassem à vontade, fizessem perguntas no decorrer da nossa conversa, no decorrer dessa nossa conversa, né? Então, eu acho que seria bem interessante. Eu não sei bem quais são as disciplinas que vocês lecionam, né? Tem aí essa diversidade das disciplinas. São professores do quê, por exemplo? Só para eu me situar um pouquinho. O Diego é filosofia. Todas as 12 disciplinas, aqui tem representado todas as 12 disciplinas do ensino médio. Maravilha. Filosofia, sociologia, química, biologia, português, matemática, história, geografia. Perfeito, ótimo, muito bom, porque isso é bem interessante dessa questão da inclusão dentro da sala de aula a partir desse processo que que nos envolve a todos. Aí eu gostaria de pedir para o Diego colocar o nosso slide. Pode ser, Di? Pode sim, vou colocar aqui. Obrigada. Então, e é muito interessante, porque aí eu vou percebendo também que é um diálogo que a gente pode fazer bem interessante, quais são nessa perspectiva de hoje, eu gostaria de falar com vocês essa questão justamente da necessidade do professor conhecer um pouco os seus alunos, quem é essa criança, esse aluno, esse adolescente, que vocês são do ensino médio, esse adolescente com deficiência. E uma das coisas que eu acho que a gente precisa desmistificar é justamente a pessoa com deficiência no sentido assim. Gente, o adolescente com deficiência, ele vai ter todos os problemas da deficiência e das adolescências junto. Então, por ele ser uma pessoa com deficiência, não significa que ele seja bonzinho, quietinho, ou não significa que ele seja necessariamente rebelde. Você pode encontrar um adolescente surdo, cego, autista, que tenha todos os seus, que tenha a questão da sua deficiência e seja super tranquilo, que seja bem resolvido. Tá? Normalmente, por exemplo, o adolescente, quando ele já está nessa adolescência, e ele nasceu surdo, e ele teve uma família que acolheu bem ele, e ele fala língua de sinais, tá? Ele chega na adolescência dele muito tranquilo, bem resolvido com a surdez, mas ele não chega bem resolvido com a adolescência, com as questões da adolescência. Isso, e às vezes, por que eu estou trazendo esse assunto? Porque às vezes a gente fala assim, ele tem isso porque ele é surdo, ele tem isso porque ele é cego, tá vendo? Não, ele é aquilo que é adolescente, às vezes chato, às vezes não sei o quê, mas é porque ele é adolescente, e vem, lógico, tem o fator da diferença dele, da deficiência dele, da especificidade, assim com autismo, assim com síndrome de Down, assim com todos, entendeu? Então, a gente precisa também quebrar um pouco de achar que tudo é a deficiência, é nesse sentido que eu estou falando para vocês. A deficiência, dentro da questão da deficiência, também tem as suas diferenças. A deficiência não é hegemônica, todos os deficientes são assim. Todos os deficientes são assados. E eles vão passando mesmo pelas fases. Aí, quando eles ficam mais velhos, eles amadurecem também, eles têm lá todas as suas questões. Então, isso é muito interessante, porque isso se manifesta dentro da sala de aula. Às vezes se manifesta
em formato, alguns deles ficam mais separados, mas não é por causa da deficiência, é, às vezes, o perfil dele, o jeito dele passar a adolescência dele, ok? Então, nós vamos lá com inclusão em políticas públicas, um desafio entre real e o ideal. O que nós temos... André, Oi? tem algumas perguntas de algumas professoras aqui no chat. Sim. Você quer responder depois? Você quer que eu vou fazendo? Como que você quer que faz as perguntas? Não, eu já gostaria de ir falando, porque como eu falo muito, gente, vocês já vão perguntando e eu vou respondendo, porque senão a gente dá meio-dia e eu ainda não terminei de falar, de responder o que vocês querem, você está entendendo? Tem algumas perguntas aqui de âmbitos mais gerais. Então, a Tereza, ela perguntou, os pais demoram para perceber essa deficiência? A Rosilene perguntou quais as dificuldades dos familiares com essas crianças e jovens. E ela perguntou se existe grupo de apoio para os familiares. Beleza, então vamos lá. Os pais demoram para perceber as deficiências? Então, Tereza, depende. Depende muito da resistência dos pais. A verdade é essa. E aqui, gente, também quero tirar um outro olhar, mudar esse olhar. Quanto mais esclarecido, mais a pessoa aceita? Não necessariamente. Condição social não tem nada a ver com aceite da deficiência, com o luto. Na verdade, eu percebo, nesses 26 anos que eu trabalho na área, que a juventude, o fato de ser mais novo, ele aceita melhor. A idade faz mais diferença. Então, por exemplo, uma adolescente, uma jovem, quando ela tem uma criança com deficiência, ela consegue vivenciar isso melhor do que quando é uma pessoa mais adulta, tá, com seus 30, porque ele já tem essa formação do bebê Johnson. Sabe? Lembra aquele comercial do bebê Johnson, bonitinho, fofinho, aquela criancinha fofa? Então, ele sonha com o bebê Johnson. A criança, a pessoa que tem acima dos 30, 35, 40, ela sonha com o bebê Johnson. Tá? E vou te dizer até mesmo a classe, quando eles são melhores, né, uma classe social diferenciada, ela sonha mais com o bebê Johnson, porque ela tem melhores condições, eles são bonitos, normalmente são pais bonitos, que fez o pré-natal. Então, nasceu aquela criança surda, cega, autista, a rejeição, na verdade, é maior, tá? Então, aí, por esse luto, por a negação ser maior, porque primeiro ele passa por negação, depois o luto, depois a aceitação. Pela negação, às vezes, permanecer mais tempo, eles eles têm dificuldade de aceitar a deficiência, essa perceber vai mais na negação do que perceber no biológico, que há alguma coisa errada com o seu filho. Entende, Tereza? Essa perceber a diferença, ela era muito visível, e aí eu volto para os meus anos lá atrás, quando eu comecei a trabalhar os adultos naquela época, os adultos de 94, eles sim, aquelas mães tinham mais dificuldade de perceber quando eles eram crianças, por conta da condição do acesso à saúde pública. Hoje não, hoje você já sai da maternidade, do CAISM, principalmente das maternidades públicas, você já sai com o teste do pezinho e da orelhinha pronto. Quem, por exemplo, nasce no CAISM, ele já faz, que o CEPRE desce lá para fazer o teste da orelhinha, todos os bebês que nascem no CAISM. Então, o que acontece? Se dá alguma alteração, a gente já encaminha para o CEPRE. E o teste do pezinho da orelhinha também. Então, hoje, a deficiência, vamos falar de um polo como o nosso, Campinas, tá? Não vamos falar desse Brasis que tem por aí. Nesse nosso polo, a deficiência, ela é detectada logo no início. E ela é muito importante, essa questão do diagnóstico cedo, porque quando você, seja autismo, seja cega, seja surda, seja Down, quanto mais cedo você
tem o diagnóstico, mais cedo você consegue os profissionais. As crianças, por exemplo, eu tive crianças que com 3 anos eles já tinham intérprete de língua de sinais dentro da sala de aula, lá na educação infantil. Quando eu saí do CEPRE, em 2019, eu tinha 3 crianças que elas moravam todas perto, próximas, 3 crianças surdas, elas iam todas na mesma escola. E aí a professora de educação infantil ficava junto com elas e ajudava, já sabia língua de sinais. E aí, quando eles foram para o primeiro ano, elas foram para a escola diferente, porque daí tem outro processo, que eles estavam numa creche, aí foram para outro processo. Quando eles foram para essa escola, os pais fizeram um movimento e permaneceu com eles juntos. Então, isso aí foi muito tranquilo. Então, assim, eu tinha dó da professora da sala de aula, porque os 3 eram terríveis. Porque você imagina 3 crianças, os 3 falavam em língua de sinais, os 3 conversavam, os 3... Então, você imagina, eu tinha dó da professora, porque eles deviam aprontar o 7 lá, porque eles eram crianças como qualquer outra, sinalizadoras como qualquer outra, e faziam festa como qualquer outro. Inclusive, uma das crianças era haitiana. Então, essa dificuldade da família, ela é mais de acordo com os preceitos. O que acontece com a aceitação, com o acompanhamento familiar? No CEPRE tem o psicólogo, tem o que acompanha. Quando a criança é detectada, eles fazem um mapa genético para ver por que aquela criança nasceu, a não ser, claro, que a mãe teve uma rubéola, alguns que já foram detectados por que ela nasceu. E aí entra um fator muito horrível, que é o fator horrível. Muitas vezes, quando não é detectado nada no corpo dos pais, o homem normalmente abandona a mulher. Ele abandona porque ele diz assim, bom, eu sou perfeito. Acontece 2 coisas com a mulher. Isso é muito interessante. O homem diz, eu sou perfeito, não aconteceu nada em mim. A criança estava dentro da sua barriga. Então, vai saber o que você fez. Você não fez alguma coisa que fez meu filho nascer com deficiência. Aí que recai sobre a mulher uma culpa que é desumana. E, às vezes, ele tira o corpo fora. Nesses 18 anos que eu tive no CEPRE, poucos foram os pais, homens, no sentido pai, que assumiram, junto com as suas mulheres, seus filhos com deficiência. Poucos. Essas mulheres, elas vão atrás, elas renunciam à vida, porque muitas deixam de trabalhar serviço registrado, porque elas precisam levar 2 vezes por semana. Elas voltam a ser diaristas, elas voltam a fazer trabalhos de diarista, para que elas possam levar essas crianças. E aí, gente, é bem interessante a Tereza e coisa falar dessa questão de família, porque eu não gosto muito quando a escola culpa muito a família, porque a família, ela é muito massacrada, né? E nessa família eu vou fazer o destaque para a mãe e para os avós. Os avós assumem muito. Inclusive, um dos casos que a gente também tem percebido muito é esse avô, vó assumindo essa criança. E aí tem um lado positivo e o lado negativo. O positivo é que essa criança tem um respaldo de vô e vó. Eu tinha vários casos lá. O negativo é que você imagina, essa é minha netinha linda, fofa, surdinha, sequinha, meu bebê, minha neta, porque já disse, eu não tenho filho, tá, gente? Eu tenho filho, meus irmãos também não tiveram filho, então aqui em casa, esse amor, essa coisa de filho, sobrinho, a gente não tem. Meus pais faleceram cedo, eu terminei de criar meus irmãos. Então, vamos dizer que eu fui uma irmã-mãe. Mas eu vejo as pessoas têm um sentimento muito forte para os sobrinhos, e quando nasce o neto, todo mundo diz que é uma outra coisa
diferente ainda. Agora, você imagina esse neto sendo uma pessoa com deficiência. Eu, Jesus, então é meu netinho, é meu bebezinho, é meu coisinha. Então, o que acontece? Há um mimo excessivo. Há um mimo excessivo. Então, esse aspecto é um pouco negativo. O positivo é que ele tem um acolhimento. E nesse ponto, o vô normalmente assume bem. O pai não assume, mas o vô assume bem. Então, eles conseguem ter uma referência masculina muito boa, por conta do vô, né? Agora, eu tenho que confessar também que nesses tempo de CEPRA, eu encontrei 2 casos muito explícitos de mães que não aceitavam e o pai aceitava. E o pai, inclusive, aprendeu a fazer língua de sinais, aprendeu língua de sinais para falar com a criança. E a mãe não, a mãe se recusou, a mãe fechou a mão, literalmente. Ela fechava a mão e ela não recusa, ela se recusava a falar com a criança em língua de sinais. Um caso era menino e o outro caso era menina. A menina, ela teve problemas muito sérios por conta disso, porque ela tinha uma referência de mãe que rejeitava. Então, o pai pegou ela muito forte, o pai finaliza, brigou muito pela educação da menina, então, mas isso é um caso. Então, nós temos aí. Então, grupos para familiares são poucos, mas no CEPRA existe. Outra coisa que perguntada, quais são as dificuldades dos pais com essas crianças? Com a criança surda, é a comunicação. Então, o que acontece? Eles usam mais uma comunicação, ainda usa-se muita coisa gestual dentro de casa, tá? Normalmente, quem assume essa comunicação, quando os pais não assumem, quem assume? Um irmão. Então, o irmão normalmente assume essa comunicação e ele acaba sendo meio que tradutor do irmão, tá? Então, essa relação de irmão ajuda muito dentro dessa relação dentro de casa. Com o cego, já não. Com o cego, o que acontece? Com o cego, existe uma outra preocupação. Com o cego, é uma super proteção com relação à violência, principalmente quando é menina, né? Então, o problema da criança cega, do adolescente cego e da menina cega é a superproteção da família por conta da violência sexual. Elas não enxergam, né? Então, essa saída, elas saírem, né? Essa liberdade para sair, elas são muito controlada. Então, isso é um dos grandes problemas que os pais encontram. Aí, de novo, entra a função do irmão. No CEPRA tem uma menina, são irmãs, elas são gêmeas, né? E uma é cega e a outra não. E é bem interessante, elas têm 9 anos. E a que é cega, a que é deficiente visual, ela é mais centrada do que a que não é cega. A que não é cega, ela chuta o pau da barraca. A que é cega, ela coloca mais regras, ela fala, por exemplo, assim, deixa eu te explicar um caso. Teve um caso que ia ter um aniversário, né? A vidente, ela falava assim, ela queria escolher o presente que a professora do CEPRA ia dar para ela. A que é cega falou, jamais, isso é errado, você não pode pedir presentes, entendeu? Nesse caso, e o que aconteceu também? Como a mãe levava a cega para ter o atendimento de braille no CEPRE, a vidente ficava com ciúmes. O que aconteceu? A professora teve que trabalhar as duas juntas. A cega entrava para ter aula de braille e de informática, e a vidente tinha que entrar também, porque ela criava uns ciúmes, que na verdade ela achava que a irmã estava tendo mais atenção. Para ela, era uma vantagem a irmã ser cega, você está entendendo? Então, tem essas questões familiares também com os irmãos, que são bem complicadas. Isso também a gente via muito no surdo. O irmão ouvinte achava que o pai privilegiava muito o outro porque é surdo. Algumas situações era verdade, outra não. Outras eram necessidades que aquela criança precisava para ela evoluir.
Então, nessa questão familiar, elas são muito... E aí entra muito a relação dos pais, como que os pais tratam isso, né? Se os pais não dão essas duas medidas, 2 pesos e 2 medidas. Quando chega na adolescência, o maior problema que eles têm é a verdade, a sexualidade. Por quê? Porque normalmente a gente não trabalha sexualidade e adolescência, a sexualidade e deficiência. E ele tá lá com os hormônios dele todo, você tá entendendo? Então, ele quer mesmo fazer sexo, ele quer se liberar como qualquer outra. E aí, os pais, eles se veem naquela situação da minha criança deficiente, da minha surdinha lindinha, maravilhosa, fazendo sexo, ou então do meu filho adolescente, que, ó, coitado vai ser. Então, nisso, normalmente, recai sobre o profissional da educação especial. Não raro, os pais iam pedir auxílio para a gente explicar para eles sobre a questão da sexualidade, para explicar os limites, os perigos e essas coisas todas. Então, o problema deles, quando chega na hora da adolescência, como todo e qualquer outro adolescente, é a sexualidade, mas com agravante que o pai acha que por ele ser deficiente, ele não vai ter isso. Então, isso era um problema que a gente era muito recorrente, é muito recorrente, entendeu? Isso é uma questão. Isso, é o teste da orelhinha, é o que o otorrino faz com a criança dormindo. No prematuro, não necessariamente. Não necessariamente a criança prematura vai pegar surdez. Vai depender muito, na verdade, o que a gente trabalhou, o que eu vi muito no CEPRE. Crianças que tiveram meningite e por excesso do remédio pegaram a surdez, ficaram surdas. Tem mais surdez causada por uso indevido de remédio ou forte antibióticos do que necessariamente o prematuro. Tá? O prematuro, desses 18 anos que eu tive no CEPRE, eu peguei uma criança que teve surdez porque era prematura. Tá? Tem uma grande maioria que ninguém sabe, faz a questão genética e ninguém sabe. A rubéola, que caiu muito por conta da vacinação, caiu muito essa causa, e o antibiótico. O antibiótico forte em doses cavalares para curar uma outra doença causou a surdez. Esse número é muito mais expressivo do que o prematuro. Quais são as dificuldades do deficiente no mercado de trabalho? As dificuldades do deficiente no mercado de trabalho é uma só, eu vou te explicar qual é. É que ele não tem credibilidade para assumir a profissão que ele faz. O surdo, o mercado de trabalho prefere surdo. Por quê? Porque ele não tem que fazer adaptação nenhuma. O surdo anda, o surdo vê, o surdo... Eles chamam intérprete, ou eles se jeitam, eles dão também algum jeito lá de se comunicarem por gesto, alguns fazem leitura labial, outros escrevem. Mas o que acontece? Eles só dão preferência para os surdos para a limpeza e na produção. Ele sofre o mesmo preconceito, mas vamos dizer, do negro. Entendeu? Ele serve para os cargos baixos. Para os cargos altos, ainda que ele tenha formação, não se acredita que ele, por ser surdo, seja capaz. Isso isso é posto. Isso é uma coisa que já identificou, que a comunidade surda briga muito. Agora, por exemplo, vendo para o mercado de trabalho, o mais preparado deles é o deficiente físico. O deficiente físico, ele apresenta um preparo para o mercado de trabalho muito melhor do que o surdo, em termos escolar. Mas ele não vai para o mercado de trabalho, porque o problema do deficiente físico é a locomoção. E aí, como ele tem que mexer na estrutura da fábrica, da estrutura da empresa, porque não pode ter escadas, não pode ter isso, a contratação do deficiente físico é menor do que a do surdo. Eu te dou exemplos como Motorola, Bosch,
Unilever, eles têm surdos, mas eles têm surdos. Eu digo assim, 180 funcionários surdos. Eles colocam aquele surdo na produção e você tem que pensar o seguinte, surdo não se distrai, porque ou ele trabalha ou ele se distrai. Outra coisa, ele trabalha, a vida dele é visual, o mundo dele é visual. Então, você imagina, o que eu olho assim no meu celular e deixo passar, o surdo olha, opa, ele tem um olharzinho de águia. Ele olha, opa, isso aqui tá errado. Ele tem uma habilidade com as mãos que não é diferente da minha, porque tudo ele trabalha com as mãos. Ele sinaliza, ele fala, assim como nós temos essa habilidade com a voz, a gente mexe com a voz, a gente faz piada com a voz, tudo nosso é com voz, né? A gente canta, tal, tudo encanta. A voz é um instrumento. Eleva o tom, baixa o tom e tudo mais. O surdo faz isso com as mãos. Então, você imagina isso numa produção. Então, na produção, isso aqui, ó, rende. Na faxina também, na limpeza também. Mas eles são, como se fala, desprezados quando chega na hora da contratação de nível superior. A menos quando é professor de Libras, que aí a gente prefere que seja um surdo, ou teve um surdo que fez fotografia na Unip. E ele tá super bem, porque você imagina um surdo fazendo fotografia. Então, todo aquele olhar que ele tem do mundo, porque é isso que é o fotógrafo, é aquele que capta aquela imagem numa fração de segundo, que você fala, gente, que olhar desse fotógrafo. E ele tá bombando, gente. Ele tá bombando na área, ele foi um surdo que fez uma escolha, ele foi muito feliz, ele ama a fotografia, juntou aquilo famoso, fome com a vontade de comer. Ele juntou todas as potencialidades dele. Ele juntou a deficiência, ele usou uma profissão que potencializou a constituição dele como sujeito, que é a visão. Então, a fotografia potencializou tudo aquilo que que a sociedade poderia considerar desfavorável a ele, que é constituir o mundo através da visão. A hora que ele fez fotografia, isso reverteu tudo a favor dele, entendeu? Então, ele arrasa, ele está sendo muito bem sucedido no mercado, mas é um mercado também que é, como se diz, freelance, né? Que é independente. Ele faz, ele está numa empresa, não é um mercado de empresas multinacionais, essas questões. Então, por isso, ele é muito bem sucedido. Infelizmente, é isso. Nesse sentido, a escolaridade, e aí entra a questão da inclusão social e educacional, que elas têm que caminhar juntas, apesar de nós eles estarem tendo mais acesso à escolarização, à educação, a níveis de ensino maiores, isso não está acontecendo na mesma progressão na sociedade. Então, ele não consegue o campo de trabalho para ele, naquela área que ele estudou. E, normalmente, e isso eu estou falando de TI, por exemplo. Eu conheço um surdo que ele fez estágio na Unicamp, que ele era estudante de análise de sistema, ele arrasava. Quando terminou o estágio, ele se formou e terminou o estágio, ele foi para trabalhar em produção, mas ninguém dava lugar para ele como TI, por ele ser surdo. Ainda ele ter passado por um estágio pela Unicamp, ainda que na Unicamp todo mundo gostava muito dele, mas aí ele tinha que passar por um processo seletivo. E aí entra um pouco a que a gente vai falar de escolaridade de novo, de educação, que eu acho que o Diego, inclusive, interpretou para ele em alguns processos seletivos que ele tentou na Unicamp, não concurso, processo seletivo, e ele não passou, ele não foi aprovado, mas porque recai no quê? Na língua portuguesa. A língua portuguesa para o surdo é uma segunda língua. Então, por exemplo, a questão do concurso, a questão disso aí, para ele tinha que ser diferenciado. Ele é um excelente profissional, mas dificilmente ele vai passar num concurso público, num processo seletivo público, por conta das provas de português.
por conta das provas. As provas de português são muito difíceis, o português para ele é segunda língua, é como se a gente estivesse prestando, sendo brasileiro, prestando um concurso para entrar no Brasil e fazer todas as questões em inglês. Você fala, poxa, para! Eu sou bom, mas eu tenho que encarar essa prova de inglês aí para eu... Você é professor de história, mas eu tenho que encarar essa prova de inglês para eu passar, tenho que responder tudo em inglês. Para ele é isso. A língua portuguesa é uma segunda língua. Então, aí nós ainda não chegamos nesse ponto de compreender que as provas para os surdos, muito mais do que ter intérprete, além de ter um intérprete, eles precisavam ser umas provas mais adequadas na questão do enunciado. Ah, André, a gente teria que facilitar o português? Não, ou talvez sim, se fosse uma questão de equidade, e pesar mais para ele em outras questões que talvez para os ouvintes a gente não pesaria. Mas precisava fazer uma prova que fosse adequada, que a gente reconhecesse essa diferença da língua, da comunicação e de estrutura mesmo de ensino deles. E aí eu vou até dizer para vocês, não faz muita diferença se ele vem de escola pública ou de escola particular. Ele tem essa dificuldade do português. O português para ele, porque ele vai falar assim, tia. E ele vai falar, boa tarde. Então, entre o bom, B-O-M, e o B-O-A, que é boa tarde, para ele não faz diferença. Agora, você imagina isso num texto todo. Bom dia, boa tarde. Ele o tempo todo tem que lidar com isso, a língua dele ser professor, mulher professora, homem professor. Aí ele vê professora, professor o, professor. Aí termina em R, é homem. Termina em A, é mulher. E para ele é essa língua. Ah, minha professora. Colocou o mulher antes. Meu professor. Colocou. Então, minha professora Andréa Rosa, meu professor Diego. Só que na hora da escrita isso é totalmente diferente. E aí, é claro que aí você pensa nisso, por que que dá problemas nele? Na história, na geografia, tudo que ele tem, na matemática, na química, tudo que ele tiver que ler o enunciado, ele vai ter sérios problemas nos estudos sociais, na filosofia, porque ele tem problema de ler o enunciado. A base dele, o problema dele de base é o português. E por isso que ele precisa de um atendimento diferenciado da AE em horário contrário, para que ajude ele a construir a se apropriar dessa língua portuguesa. Então, o mercado de trabalho é essa dificuldade. Acho que foi o Roberto que perguntou, né? Então, é essa dificuldade que ele tem. Foi o Ricardo que perguntou. Não, Tereza, a leitura labial ela não funciona com os idosos que estão perdendo a audição, porque a leitura labial, ela funciona para quem você precisa ir na fono a aprender. A leitura labial, ela é uma aprendizagem mecânica. Então, ele aprende a isso, ó. Ele aprende que o B é esse B. Ele vai aprender que o BA. Por isso que o professor com bigode, com barba, é nulo para o surdo. Às vezes a gente... E isso já deu muita briga, porque o surdo queria que o professor tirasse a barba, o professor falou, você não pode intervir na minha vida pessoal, na minha aparência. Já deu olha, vocês não têm... Então, pega que já foi para capar por conta disso. Mas é por conta disso aqui. Quando você põe o bigode e a barba, ele perde esse movimento. Então, ele não consegue fazer leitura labial. Ele perde esse lá de laranja. Ele não consegue. Quando você põe o microfone. Por isso que, às vezes, um surdo, mesmo sendo oralizado, quando ele está numa palestra, quando ele está na sala de aula, ele prefere a língua de sinais. Por isso que, às vezes, você consegue conversar com um surdo
Você fala, não, mas eu entendo ele. Olha, quando a gente para conversar com ele, a gente entende. Isso é uma conversa eu e você com o surdo, você tendo com o surdo. Outra coisa é ele fazer isso à distância e com toda essa questão. Virou o rosto, ele já te perdeu. Ele virou, ele perdeu. Então, a leitura labial é a fono. Outra coisa, quem está perdendo a audição, ele tem resíduo, ele tem memória auditiva. O surdo não tem memória auditiva, né? Por exemplo, aquela coisa que, ai, vou lembrar dessa música, nossa, você começou a cantar, é só memória auditiva. Então, nesse caso, ele põe um aparelho, resolve ele. Pode não voltar a ser a mesma coisa, mas resolve, tá? Então, vamos lá. Você atribui preconceito com relação à contratação do trabalho? Nós temos uma legislação que aponta com preconceito como crime. O que você acha? Então, mas esse preconceito, ele não é explícito, né, Roseli? Ele não é explícito. Ele é, como se diz, ele é camuflado, entendeu? Ele não é explícito. Ninguém vai dizer, eu não te contrato você porque eu não vou te contratar CTI porque você é surdo, ainda que você tenha a graduação dele. Se fosse assim, seria muito fácil a gente denunciar os vários tipos de preconceitos, de racismo, né? Eles respondem para você, você não tem o perfil da empresa. E qual que é o perfil da empresa? Entendeu? Qual é o perfil? Então, essa questão ela é muito mais estrutural, ela é muito mais complicada, ela é velada, entendeu? Isso eu estou falando para você que tem por conta que a gente percebe, e hoje mesmo eles fazem esse movimento, eles têm essa consciência. Porque há 15 anos atrás, a questão do surdo era entrar no mercado de trabalho. Ele entrou. Também era ele se preparar. Ele conseguiu chegar na universidade, ele conseguiu chegar no mestrado, no doutorado, nós temos surdos doutores. Só que ele não conseguiu entrar no mercado na relação relativo à função dele, aos estudos dele. Aí também não tem como você provar que é deficiência, porque você concorda que muita gente também não está no mercado ouvinte, com não deficiência, as pessoas não estão também no mercado relacionado à sua profissão? Muita gente está fazendo de tudo, muito advogado está fazendo de tudo, muito professor está fazendo de tudo, e não está envolvido na sua profissão, então não é tão simples assim a denúncia, entendeu? Então, aí que tá, Alexandre, você tem um amigo que é cego, que é concursado na Sanasa, legal. Então, o concurso para o cego, a gente tem cego juiz, na Unicamp também nós temos cegos concursados. Por quê? Porque qual é a diferença entre o surdo e o cego? O cego, ele tem a mesma comunicação, a língua dele é a mesma que a nossa. Então, e como que nós fazemos a questão da transferência do conhecimento? É pela linguagem, é pela língua, né? O cego, ele vai receber o mesmo conhecimento que o ouvinte, o que ele precisa é do braille, ou da máquina braille, ou então hoje que tenha toda uma questão da tecnologia assistiva, que está muito mais acessível. Então, o que eu quero dizer para você? Ele consegue se apropriar do conhecimento, ele se apropria do conhecimento no mesmo patamar do ouvinte. Então, quando ele chega no concurso, ele pode fazer uso da tecnologia assistiva, do braille, da letra aumentada, se ele tiver uma visão subnormal, ele pode escolher. Mas o conhecimento dele é semelhante. O que ele tem na hora do concurso é horas a mais. Isso é na legislação. Ele pode ter 1, 2 horas a mais, de acordo com o tanto de horas. Então, ele passa mesmo. Eles passam muito mais em concursos públicos do que o surdo. Porque braille não é língua, braille é código. É um sistema braille de escrita. Então, ele aprende o português, ele fala o português igual a você, igual a nós, ele escreve o português, ainda que na escrita braille, mas na mesma regra do português oral, que o português escrito, com o português na tinta.
Isso não acontece com o surdo. Você entende a diferença entre cego e surdo? Então, eu conheço a Emanuele, por exemplo, que foi secretária da pessoa com deficiência em Campinas, na primeira gestão do prefeito Jonas. Ela é deficiente, ela é cega, ela fez direito na PUC. Entendeu? Então, ela tem, você vê, que você encontra advogados cegos, você consegue. Porque a forma de adquirir a instrução, o que eu quero dizer? Ele processa o conhecimento pelo mesmo órgão, pelo mesmo canal do ouvinte, que é o ouvido, do não vidente, que é o ouvido, que é por onde a nossa sociedade é constituída. Você pensa a nossa conversa que nós temos aqui. O cego, ele pode se apropriar dessa conversa tranquilamente, a hora que estiver disponível no YouTube. O surdo, não. O surdo, ele vai precisar ou da legenda, ou do intérprete de língua de sinais. Então, acho que travou, né? Andréia, voltei. Quando chega, gente, já são 10h28, eu só fiquei nisso, eu fiquei no primeiro slide, só na capa. Mas a gente conversa em outro momento sobre outras coisas. Então, quando você está pensando no conhecimento que o cego se apropria, e do que o surdo se apropria na sociedade, nos conhecimentos distribuídos na sociedade, do cego, aí eu vou falar, inclui o deficiente físico, é muito maior. Entendeu? Porque o canal de comunicação é o mesmo. O problema com o surdo é o canal de comunicação. Então, tudo isso ele perde. Ele perde essa nossa conversa sabe essa conversa de orelha, assim, de ônibus, de coisa, você fala assim, eu ouvi fulano conversando, não conta para ninguém, mas ele falou uma coisa que eu vou procurar na internet, vou procurar saber, porque me interessei daquela conversa, nem ia ver com você, querido. Você ficou ali fingindo que não estava ouvindo, você ouviu ali, você ouviu uma conversinha, isso o surdo perde. Você está passando ali na televisão, no Jornal Nacional, você está mudando de canal, veio um assunto que você fala, Previdência, você falou, está falando da Previdência, vou ouvir, ou qualquer outra coisa. Ou está falando da lei, está falando, baixou os juros da casa própria, você fala assim, baixou os juros, Caixa Econômica estava cobrando 6,9, agora baixou para 6,4. Você ouviu ali um pé de ovelhinha, você fala, vou me informar, estou precisando dessa informação. Isso tudo o surdo perde. Vamos pensar na criança, naquele surdo que está dentro de casa. Você ouve as coisas que os seus pais falam. Como que foi a sua constituição para aprender a falar? Você ouviu, começou a falar. Você ouviu uma coisa aqui, você ouviu uma coisa ali. E você foi buscar. Às vezes, como é que nós nos constituímos profissionais? Já vou encerrar, porque já são 10h30. Como nós nos constituímos profissionais? Nós nos constituímos profissionais, nós vamos ouvindo, nós vamos pegando pistas que os nossos professores vão falando. Às vezes, um professor solta alguma coisa no período de formação, você fala, olha, me interessei desse tema. Aí você vai lá, você busca, e é aquilo que te faz, que vai te constituindo. Tudo isso o surdo perde. O cego não. Entendeu? E tudo isso faz diferença na hora que você vai fazer Enem, na hora que você vai fazer um concurso público, na hora que você entra dentro da escola, porque a hora que você chega para a escola, o cego, o ouvinte, o vidente, o cadeirante, ele tem um pré-construído, um pré-conhecimento dos assuntos que estão articulando na sociedade muito maior do que o cego, do que o surdo. O surdo perde isso. O autista também, porque o autista não é que ele seja surdo, mas o autista, ele se fecha. O autista, o espectro autista, ele se fecha. O problema do espectro autista é justamente também a comunicação.
Então, quando a gente entra no quesito da comunicação, aí há uma perda muito grande e a gente tem que entender que a forma dessa pessoa processar o conhecimento é outra. E aí é que está, e isso reflete lá nos concursos públicos, no trabalho, de forma positiva ou negativa, ele vai refletir. Entendeu? Então, é mais ou menos isso. Diego, eu não sei se deu tempo, a gente não conseguiu, porque você me falou que era das 9h30 às 10h30. Eu não sei se mais alguém quer perguntar alguma coisa, como que você vai coordenar isso? Só tem mais um professor Josias, né, fez um comentário. Pode ser o último comentário ali que ele fez, e aí a gente vai caminhando para o encerramento, né, Mário? Deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Porque, na verdade, eu acho que eles têm mais a questão das tiradas de dúvida mesmo, né? Do que propriamente um tema trabalhado, uma teoria. Eu acho que ficou muito, muito bacana esse momento. Porque o professor tem essa angústia dessas dúvidas, o que fazer, quais são, como, né? Então, acho que ficou bem interessante, ficou bem, bem proveitoso o dia. Então, pessoal, eu tinha pensado de falar outras coisas, mas eu acho que o ideal é trazer o que vocês têm em dúvida. Isso aí, Josias, o teu avô, né? Você falou, minha mãe usa aparelho de surdez e às vezes, mesmo sem aparelho, ela consegue escutar nitidamente. Depois que ela perdeu um pouco da audição, ela passou a sentir mais o cheiro das coisas e aumentou o paladar para os alimentos. É um universo bastante complexo e só vivenciando é que a gente começa a aprender o universo de uma pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Exatamente, Josias. Mas, assim, o que eu gostaria de deixar para vocês é o seguinte: o professor em sala de aula, ele não tem que dar conta de tudo isso. Nós não somos, em hipótese nenhuma, super-heróis. E não é de nossa responsabilidade tudo isso. Nós precisamos, eu acredito que o que nos cabe é conhecer um pouco sobre as pessoas que têm essas deficiências e saber os profissionais que trabalham com elas, as suas especificidades, para que nós possamos aprender no nosso dia a dia, da nossa sala de aula, trabalhar em conjunto com esses profissionais. E ter claro também as características, as peculiaridades desses nossos alunos. Eu acho que é isso que é muito fundamental para nós. Porque é óbvio que você, como professor, não vai dar conta. Já pensou você ter num primeiro B um surdo, aí você ser sinalizado, você vai ensinar química, você vai ensinar história em língua de sinais. Aí você vai lá para o primeiro C e você tem um cego, e aí você chega lá, você sabe braille, você não é o suprassumo, mas que você saiba que o cego, ele vai aprender, ele tem como canal de aprendizagem dele a audição, e ele precisa de uma escrita diferente, e ele tem esse recurso hoje do computador, da tecnologia assistiva, que vai transformar, que vai auxiliá-lo de uma forma impecável. Para o surdo, haverá o intérprete de língua de sinais, e você saberá que sempre quando você vai pegar um texto do surdo, você vai pegar um texto com marcas de uma outra língua, porque a língua dele é uma língua visual, uma visoespacial. Você vai ter um autista e você vai saber que há momentos que ele vai se fechar dentro dele, que nem ele vai conseguir se comunicar com você, mas que em outros momentos o profissional adequado vai conseguir criar essa ponte com ele, e ele vai conseguir compreender os conteúdos, os conhecimentos que são distribuídos na sociedade. E também saber que o espectro autista, ele tem uma variedade, e tem também aquilo que a gente chama de gênios, que também está dentro do espectro autista, que é o Asper, e que, às vezes, aquilo que você pode estar falando para ele está considerando uma maior bobeira, porque ele já sabe aquilo.
e é uma outra coisa que a gente precisa também saber lidar, entende? E o deficiente físico, ele tem uma dificuldade de mobilidade, mas que ele compreende perfeitamente o que você está falando, e que em momento algum ele precisa ser infantilizado, ou tratado como coitado. Quer dizer, nenhum deles precisa. Eu acho que o que nos cabe ao professor é conhecer essas peculiaridades para que a gente também, para dois momentos, duas coisas que eu acho extremamente importantes. Uma, que o professor não sobrecarregue a si mesmo, achando que vai dar conta de coisas que não cabem a ele, que é um outro profissional da área de educação especial que vem dar conta. E aí ele não se frustra. E também que ele não frustre esse aluno, menorizando esse aluno, achando que esse aluno não tem potencialidade nenhuma para dar conta de nada. Dentro das suas diferenças, das suas especificidades, ele vai dar conta daquilo que cabe, que ele consegue, e de que ele cabe, e de que é interessante também, assim como qualquer um de nós, porque nós também não damos conta de tudo, nós damos conta daquilo que a gente consegue e daquilo que é dos nossos interesses. Então, a gente precisa também parar, às vezes, de pensar que tudo é deficiência, que ele não faz isso porque ele é deficiente. Não. Às vezes, ele não gosta. Há pessoas com deficiência que gostam de estudar e há pessoas com deficiências que também não gostam de estudar. Mas, enquanto professores, nós precisamos, enquanto escola, a nossa função é possibilitar o conhecimento para todos, distribuir o conhecimento para todos e de forma que seja uma equidade, que ele venha, que essas diferenças sejam respeitadas dentro da sala de aula e que ele tenha ali os seus apoios profissionais necessários para aprender. Essa é a questão, né? E aí entra as políticas públicas. As políticas públicas, elas entram quando ela equipa a escola e quando ela nos traz, elas faz dois momentos. Ela traz o profissional adequado, o especialista para dentro da sala de aula, para contribuir com esse professor, para preparar o material para ele e tudo mais, e ao mesmo tempo ela oferece também formação para esse professor da sala de aula, para ele conhecer o seu aluno e ele saber o que ele pedir para o professor da educação especial, ele conseguir trabalhar em conjunto com o professor da educação especial para que esse seu aluno se aproprie do conhecimento. E é essa a nossa grande tônica, essa nosso grande desafio, né? Porque também trabalhar em equipe não é fácil, porque são dois saberes diferentes. Mas o saber, o especialista da disciplina e o especialista em educação especial. Mas que ambos têm como propósito em conjunto, um único propósito, que é proporcionar um ambiente escolar inclusivo para o nosso aluno, seja ele quem for, um ambiente escolar adequado para que ele se aproprie dos conhecimentos, e seja aí quem for esse nosso aluno. Quero agradecer o convite, espero ter contribuído com vocês, e foi um prazer estar aqui. Diego, muito obrigada. Marluce, agradeço a confiança e o prazer de estar aqui com vocês. Andréia, a escola que agradece essa sua parceria, né? Mais uma vez, a gente agradece você com muito carinho. Eu acho que você contribuiu muito para os nossos professores, contribuiu muito para a nossa escola, e é esse mesmo, eu falo que a educação especial, eu sou da área da educação especial, eu falo que, assim, é um desafio prazeroso, né, porque quando a gente começa a ver brotar aí os pequenos resultados, porque eu falo que o resultado da educação especial é um resultado a longo prazo, né, às vezes a ansiedade do próprio professor fala, mas eu não estou conseguindo nada, você está conseguindo muito, só que é a longo prazo, a gente vai plantando, semeando, para que venha aí que brote realmente esse resultado, e é prazeroso quando a gente vê. E eu acho que ficou assim, como eu disse, né? Ficou uma manhã de sábado enriquecedora, porque várias
perguntas, né, foram... Isso, eu fico muito feliz, porque quando surge perguntas é porque tem interesses, né, porque a gente vê que o professor quer fazer a diferença, está tentando aí fazer uma diferença para o nosso público da educação especial, e eu sou alegria, para a gente que é da área da educação especial, isso é só alegria, porque antigamente a gente sabe que esses alunos não tinham esse espaço, né? Sim. E é muito bacana. Oi, Tereza. Posso agradecer pessoalmente? Claro, fique à vontade. Muito obrigada, viu, Andréia? Eu tinha essas dúvidas, né? Porque convivo com pessoa idosa, então eu pensei, será que a máscara impede essa leitura labial, né? Aí você esclareceu que a pessoa idosa não tem essa leitura labial, né? Então, eu percebo que ela tem as atitudes de um deficiente auditivo, assim, desde a nascença, porque ela finge que te ouviu. Muitas vezes ela fala, tá, mas ela não ouviu nada que você falou, entendeu? E não sei se ela topa pôr um aparelho, porque ela fala que não ouviu o celular tocar, que ela estava ouvindo música, ela estava ouvindo outra coisa. Nunca porque ela não ouviu tocar, entendeu? Entendi. Ela arruma 1000 desculpas, né? Então é por isso que eu fiz essa pergunta e quero agradecer bastante, que foi uma palestra super interessante. Obrigada, que Não bom. só para mim, acho que para todos os meus colegas, viu? Muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aí que você disponibilizou para a gente, né? Foi um prazer. Fica com Deus. Muito obrigada. Obrigada, que bom que eu contribuí. Eu que agradeço, que bom que foi de encontro à necessidade de vocês, porque às vezes a gente fica tão preocupado de transmitir conhecimentos teóricos e às vezes o que nós professores precisamos mesmo é daquela prática, é daquele conhecimento do dia a dia que não tem ninguém para responder, mas e isso aqui que acontece aqui dentro, no meu dia a dia, como que eu faço, né? Eu entendo. Muito obrigada, que bom, fico muito feliz de ter contribuído. Estou sempre à disposição, sempre à disposição. Muito obrigada. Obrigada. Contribuiu bastante. Também agradeço. Agora, Mari, poderia marcar outro encontro, né, com ela. Parece que tem muita coisa ainda, né? Não sei qual a disponibilidade. Eu falo que eu digo, na outra palestra da semana passada, a gente teve esse mesmo feedback. Eu falo que a educação especial, ela é infinita, né? Porque a gente realmente tem muito para conversar. E ficou aí mais uma vez, então, quem sabe a gente pode criar, como criamos aí um primeiro circuito de ciências biológicas, a gente pode criar um primeiro circuito de educação especial, de repente, né? Porque é um assunto que eu digo que chegou e vai chegar cada vez mais dentro das nossas escolas da rede regular de ensino. Então, é muito bem-vindo esse assunto de estudo. E aí, a gente está aqui, né, nessa proposta de sábado para fazer a diferença. Então, por que não? Então, assim, as portas estão abertas, você e sempre será bem-vinda à nossa escola. Agradeço ao Diego também, né, Diego? Muito obrigada, como sempre, me salvando a nossa escola, é um grande parceiro. Não adianta querer ir embora, que você não vai, que a gente busca. Ele não larga de você. De volta, não tem como, né? Ele não larga. É isso. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação, né? Para a gente ficar um pouquinho mais à vontade. Assim, eu não tenho palavras para expressar esse agradecimento. Você abrilhantou o nosso sábado. Que bom, fico feliz. Obrigada. Obrigada eu.